Faz tempo, muito tempo, bem antes de você ser gerado, formo tudo que é vida deste nosso bravo mundo. Cada célula do seu corpo tem minhas moléculas. Estou no seu sangue, nos tecidos dos seus órgãos vitais, nos órgãos dos seus sistemas, nos sistemas do seu corpo, na sua medula, no seu coração, nos seus olhos, no seu choro, na sua boca, na sua saliva, no gosto que as coisas têm e dentro das pessoas que você mais ama. Podemos dizer que você é feito de mim. 1/3 de você. 1/3 do planeta que habitamos. Prazer, eu sou a água. Sem mim não há comida, prato, mesa, casa, lar. Toda a produção industrial, a economia da vida moderna como conhecemos depende de mim. E apesar de tudo isso, vamos falar a verdade, nossa relação tem sido um tanto quanto tóxica. A maior contaminação que a água tem hoje no Brasil vem de esgoto. Esgoto e lixo estão matando as águas do Brasil. A doença, ela não tem fronteira, assim como a água. A água não para, nem no bairro Nobre e nem na periferia, ela segue o fluxo. A doença também. E hoje o que a gente vive é um caos sanitário. Você não vai jogar cocô, xixi na água que você bebe. A verdade é essa. Vamos criar uma cidade onde todos os rios sejam para sempre canalizados. Vamos aproveitar, já que não tem rio, vamos tirar toda a vegetação. Vamos tirar as árvores, vamos tirar a mata. Vamos aproveitar o esgoto e vamos jogar esse esgoto. Não precisa tratar esse esgoto, vamos jogar esse esgoto inteiro nos rios, que vão estar canalizados. Que cidade vai se tornar essa? Que cidade a gente vai viver num projeto desse? Talvez a gente esteja caminhando para lá, para criar uma cidade que seca os seus rios, que tira as suas árvores, que entope as suas ruas de carros. Quase 4.000 quilômetros de curso d'água em São Paulo. A maioria é invisível. As pessoas nem sabem que existe. A Avenida Sumaré é rio, a Avenida Pacaembu é rio, a Avenida 23 de Maio é rio, a Avenida 9 de Julho é rio e a Anhangabaú é rio. Bom, a gente está aqui no Vale do Anhangabaú. Alguns paulistanos nem sabem de onde é a origem do nome. O Vale do Rio Anhangabaú. O rio passa aqui embaixo. Ele até 120 anos atrás ele ainda estava aberto. E ele está aqui embaixo de todo esse concreto. Aqui já foi parque municipal, já foi estacionamento de carro, avenida. Hoje é esse concretão que a gente tem aqui. O rio foi contaminado desde o início da vila de São Paulo. O primeiro matadouro de São Paulo, ele fica acima no rio. Ou seja, quando o rio passava por aqui, ele já tinha os restos dos animais que eram mortos no matadouro. No início do século XX, ele foi canalizado e depois foi tapado. Durante mais de 100 anos, a cidade bebeu água desse rio. O esgoto do Brasil vai para a natureza, ou vai para a fossa, no chão, ou ela vai para córrego, ou ela vai para o oceano direto, ou ela infiltra e vai atingir o lençol freático. Por exemplo, a gente vai contaminar a água do subsolo, que é uma água muito mais limpa, ou a gente vai contaminar aquela água de rio que vai ser usada pela próxima cidade para abastecer a população. Quer dizer, não temos duas águas, a água é a mesma. Água é fundamental para a nossa vida, nosso corpo é formado com mais de 70% de água. Sou engenheiro sanitarista há quase 40 anos e eu fiquei muito curioso em saber
o problema dos contaminantes que vem surgindo com cada vez mais frequência na água, os problemas que podem causar no nosso corpo. E eu vim aqui na Faculdade de Saúde Pública conversar com a professora Maria Tereza para a gente bater um papo sobre essas consequências na nossa saúde propriamente dita. Estamos em São Paulo. São Paulo é uma região metropolitana, um estado com muita gente, mais de 40 milhões de pessoas, e a gente concentra muita gente aqui na região metropolitana de São Paulo. Temos quase 20 milhões de pessoas em poucos municípios, e a gente não tem água. A água que abastece a nossa região é meio que importada de outras bacias, e a gente acaba gerando todo o efluente aqui. E a gente produz cada vez mais moléculas distintas, fármacos, agrotóxicos, e a gente acaba contaminando os mananciais. E apesar de a gente saber como tirar no tratamento, o tratamento fica cada vez mais complexo. E me preocupa, Maria Tereza, a ingestão dessas moléculas cada vez mais complexas. O nosso organismo talvez não esteja sabendo lidar com tudo isso, né? A gente tem uma lista imensa de princípios ativos, né, de resíduos de agrotóxicos, né, e mesmo de fármacos, hormônios. Para cada um, a gente tem um valor máximo permissível. Ou seja, ao final, a gente está tomando uma sopa. A gente pode ter problemas, efeitos adversos à saúde, que são bastante importantes. Câncer de tireoide, até diabetes, câncer de mama. Então a gente tem toda essa exposição a longo termo que a gente vai sentir o efeito depois de 20 anos da exposição. O esgoto chega na água, no manancial, e ali tem minerais, né? Nitrogênio, fósforo e potássio, que são nada mais é do que adubo, né? E aí você tem sol, você tem adubo, aí você começa a ter uma proliferação de plantas, né? Só que algumas algas são perigosas e começam a liberar toxinas. E a gente tem aqui na região metropolitana, é assustador, a gente vê a eutrofização de forma assim muito, muito forte, né? Você tem 90% da comunidade fitoplantônica, que é a dessas, né, das cianobactérias, das águas dos organismos, 90% são cianobactérias. E essas cianobactérias, sim, elas são capazes de produzir cianotoxinas. Essas cianotoxinas também são compostos químicos muito complexos. Tem alguns trabalhos que mostram que crianças expostas repetidamente a infecções, a terem um desfecho da doença diarreica, elas têm problemas de aprendizagem, de desenvolvimento motor, quebra no metabolismo de alguns neurotransmissores, o que afeta a cognição, a aprendizagem. Né? Ou seja, a gente está colocando o desenvolvimento das nossas crianças em risco. Como o rio recebia grandes cargas, né, de matéria orgânica não tratada, né, e o que é essa matéria orgânica? Essa matéria orgânica pode vir do esgoto doméstico, que não é tratado, ela pode vir da carga difusa, que o que é? Quando chove, a cidade é impermeável, toda essa sujeira vai para onde? Dentro do rio. O que acontece é que simplesmente matou o rio. Né? Você tinha praticamente índices de oxigenação zerados. Em muitos pontos era praticamente zero. Qual que é o problema quando você tem oxigênio zero? Você tem uma troca, porque o processo natural de depuração de um rio, né, geralmente o que são? Bactérias aeróbias, ou seja, que dependem de oxigênio, que elas vão comendo, a matéria orgânica, vão digerindo essa matéria orgânica e o rio vai ficando limpo. Então a tendência é que rios que correm aí ao longo do interior, eles se autodepurem. O grande problema é que aqui a quantidade de matéria orgânica era tão grande que as bactérias aeróbias, elas acabaram com o oxigênio e aí começa a entrar um outro tipo de bactéria, que é uma bactéria que não precisa de oxigênio, que chamam anaeróbias. Né? Essas bactérias, elas produzem o gás sulfídrico, que é aquele cheiro de ovo podre que as pessoas sentem quando andavam antigamente na marginal, etc. Uma coisa importante é a qualidade de água. Então, se pensamos numa ETA da Sabesp, uma ETA de qualquer outra concessionária, que foi construída há 50, 30 anos atrás, ela teve como modelo, base de cálculo, engenharia, a qualidade de água daquele momento. Hoje nós temos uma quantidade de contaminantes na água, plástico, garrafas, preservativos e até traços de drogas, traços de fármacos, que isso acaba indo para efluente, indo para as águas que acabam sendo definidas como águas de abastecimento público.
Me fala, você como gerente dessa estação de tratamento de água aqui da Sabesp, me fala um pouco dessa estação, porque ela é um grande desafio, né? É um desafio para nós realmente tratarmos essa água. A Sabesp vem investindo pesado em novas tecnologias, no tratamento da água, para fazer frente a esses problemas. Devido aos nutrientes que entram nesse manancial, você tem floração de algas, essas algas elas produzem compostos causadores de gosto e odor, né? Então, ninguém quer tomar uma água com gosto, né? Uma água que tenha cheiro, né? Um gerente de operação de uma estação como essa tem que se preocupar com vários elementos que não deviam estar na água bruta. E nós, população, temos que atuar para evitar que os mananciais sejam contaminados. Hoje nós conseguimos fazer frente aos problemas que nós temos no manancial. Então, a remoção dos patógenos, a remoção dos micro-organismos, aquilo que chega na estação, eu consigo fazer essa remoção e entregar uma água de qualidade. Atualmente, a gente tem participado, creio que com um grande número de ETAs, estações de tratamento de água potável, com a tecnologia chamada ultrafiltração. Trata-se de uma tecnologia com membranas que remove todo o sólido que você tem na água, com porosidade para remover vírus e bactérias, a nível de garantia bastante extremo, ou seja, falando aí de um percentual de até 99,99% da remoção é garantida por essa tecnologia. E aqui na estação do Alto da Boa Vista, nós temos a tecnologia de ultrafiltração. Essa daqui é a água tratada já pela membrana, é o que a gente chama de permeado. Então essa água já está tratada, como a gente viu lá, aquela água que está entrando, ela já sai pronta para ser distribuída. Todo o nosso sistema ele é eletrônico, as análises que são feitas são registradas. Tá? A cada hora eles vão coletar as amostras e realizar as análises. As unidades de recuperação estão tratando o quê? Os córregos que chegam no Rio Pinheiros. E o sistema de oxigenação é como se fosse um sistema complementar que ele vai suprir de oxigênio esse rio, porque é um rio também muito calmo, é quase uma represa. Se você olhar aqui, é quase uma represa. Então a gente precisa de mais movimento para poder gerar oxigênio. Então esse sistema ele vai prover justamente esse oxigênio. Foi aí que surgiu uma tecnologia que é chamada injeção de solução supersaturada de oxigênio. O que é isso? Na realidade é uma tecnologia extremamente simples, é um tanque de pressão, pensa numa panela de pressão, né? Nessa panela de pressão eu vou ter lá a pressão, vou ter água e vou ter o oxigênio puro. E lá dentro eu vou misturar, forçar essa mistura. E depois eu vou devolver essa água para o rio. Estamos aqui em cima do Rio Pinheiros, onde antes era difícil ficar, um cheiro muito forte. Não temos nada, estou vendo inclusive peixe aqui. Se você olhasse aqui, não tinha vida, não tinha nada, que era um rio escuro, turbidez assim, sabe, altíssima, porque você não conseguia nem enxergar nada aqui de tão escuro que era esse rio. Próximo ao sistema de oxigenação onde você tem os difusores, você consegue ver às vezes cardumes, e aí você vê que enche às vezes de pássaros aqui. Quanto maior o índice de oxigênio, mais você vai ter peixe, vai voltar os peixes para cá. A gente já viu aqui tartaruga, tem lagarto, tem capivara. Então você vê como vai aos poucos tudo melhorando, toda a paisagem da cidade, toda a região, né, da cidade vai melhorando. Eu acho que essa consciência vem melhorando de que é necessário se investir em saneamento básico. Então nós temos o novo marco legal do saneamento, nós temos a legislação caminhando, convergindo para que você tenha a universalização do saneamento, para que você tenha tratamento de esgoto em todas as cidades e evite, assim, você ter a contaminação dos corpos d'água. Há uma chance, porque eu sou mágica, múltipla, muita. Eu resisto, me transformo rápido, me regenero, me limpo, despoluo. E quando limpa, gosto de nutrir, de regar, brotar. Sair por aí espalhando vida. Bom dia, professora. Fazer análise? Bora lá.
A gente conseguiu pegar bastante decantes também, professora. Então a gente consegue fazer análise. Dá uma olhadinha, Mayara. O Observando os Rios, que é esse projeto, ele acaba fazendo com que as pessoas que estão fazendo essas análises entendam o que acontece do lado da casa dela e mais do que isso, que a água é essa que a gente tem aí para São Paulo e para nossa região. E desde 93, a SOS Mata Atlântica montou essa metodologia justamente para mobilizar pessoas em prol do rio da sua comunidade, em prol do rio da sua região, né? Buscando entender justamente de onde vem, para onde vai o rio, que fenômenos acontecem com esse rio, o que o rio está contando para a gente. Nós fazemos as análises de vários elementos, mas isso vai indicando para a gente como está a qualidade da água desse rio. Né? Então, como esse rio que passa no entorno ou que corta, às vezes, alguns terrenos por aqui da região da Guarapiranga, está chegando até a Guarapiranga, está chegando até o reservatório. Ok. Essa água que a gente está coletando é de um afluente do reservatório Guarapiranga, ou represa Guarapiranga, como o pessoal conhece bem. Essa é uma grande caixa d'água da cidade de São Paulo. Ela abastece atualmente 5,5 milhões de pessoas nas suas residências. A palavra córrego, para algumas pessoas, parece que é coisa suja, que é água de esgoto. E córrego não é água de esgoto. Córrego é um rio pequeno. É um privilégio a gente ter a possibilidade de conviver com esse rio espetacular da cidade de São Paulo, desfrutar e perceber a riqueza, né, que é ter essa água próxima da nossa convivência. O projeto também tem por objetivo formar uma rede de cidadãos e cidadãs em prol da questão da água. A partir do momento que esses grupos estão gerando a sua informação localmente e eles trocam essa visão sobre a bacia hidrográfica, é claro que a gente começa a gerar um retrato dessa região hidrográfica. E isso, obviamente, é um empoderamento da sociedade civil, que está gerando a sua própria informação, fazendo a sua ciência cidadã acontecer. São pessoas que estão se articulando em prol de uma causa, no caso, a água limpa. E isso pode, com o tempo, é essa a nossa esperança, né, fazer com que essas pessoas agridam menos o corpo d'água que passa no quintal da casa dela, entre aspas. E o sonho nosso é imaginar que essa realidade aqui, ela pode ser reproduzida em muitos outros lugares. E é criar esse imaginário de que é possível, sim, a gente ter a cidade convivendo com o que é natural, com o que é orgânico, com o que é vivo, né? Há uma relação indissociável entre floresta e água. Um não existe sem o outro, eles trabalham juntos o tempo inteiro. Portanto, a gente que está aqui no bioma Mata Atlântica sabe o quanto a gente perdeu de Mata Atlântica ao longo da história do Brasil. Mas a gente não perdeu floresta, a gente perdeu também água, capacidade de água. Então acho que assim, uma grande estratégia que a gente precisa fazer é promover projetos de recomposição florestal, da gente voltar a ter a nossa paisagem, a nossa Mata Atlântica refeita ao máximo possível. Isso vai ajudar a gente com a questão climática, vai ajudar a gente com a questão da biodiversidade, com a segurança para as catástrofes naturais e também a manter as nascentes desses rios preservadas, aflorando. Reflorestar é necessário. Tem vários exemplos que dão conta disso, né? A gente pega, por exemplo, destaca o primeiro grande caso de projeto de pagamento por serviços ambientais no Brasil, que aconteceu no município de Extrema, no sul de Minas Gerais, em que as pessoas que tinham terras começaram a receber recurso para proteger a região de floresta onde tinham nascentes abrigadas e para recompor mais florestas no seu território. Floresta em pé garante água correndo limpa e fresca nos rios. Vários dos parâmetros que a gente analisou mostram que há um impacto nesse rio. Não é que ele é um rio que está preservado, não é um rio que ele está saudável. Ele é um rio que está falando, ó, mexeram comigo. Então a gente percebe que deu fosfato na água, né? Então assim, isso aqui começa a contar pra gente a presença de sabão na água. Então você fala assim, que sabão que veio de onde? Veio de alguma habitação, veio de alguma ocupação.
cadê a rede de tratamento de esgoto? A gente percebeu que tem lixo jogado em alguns pontos do córrego, esse lixo não deveria estar aqui, a gente tem coleta de lixo. A gente percebeu que o nitrato também é um parâmetro que deu muito acima da reação esperada. E o nitrato tem uma coisa legal, que ele pode mostrar duas coisas, né? Ou a questão do esgoto presente na água, ou a questão do uso de adubo na região. Então a gente sabe que tem várias pessoas que plantam aqui na região de Parelheiros, nessa região do entorno da Guarapiranga. Então a gente, obviamente, tem que tomar cuidado. A questão dos agrotóxicos numa área como essa, numa área de mananciais, torna-se muito grave, porque os agrotóxicos permanecem na água durante muito tempo, então além de fazer uma contaminação dos alimentos, contamina a água. Por outro lado, a gente ainda percebe que ele é um rio que conserva uma vida, né? Então a gente viu alguns peixinhos aqui, encontrei larva de molusco aqui, então você fala assim, a gente ainda tem vida, a gente tem esperança, ainda a gente tem uma vegetação, esse é um rio que está fácil de reverter a situação. Muitas obras de saneamento foram feitas, muitas estações de tratamento de esgoto, muitos coletores tronco, muitas redes nas comunidades foram feitas. E isso vem trazendo qualidade para vários rios que a SOS Mata Atlântica monitora nesses 30 anos. A mancha de poluição ao longo do rio Tietê, ela tinha pouquinho mais de 500 quilômetros de extensão. O que a gente conseguiu ver é que essa mancha, no último relatório que a SOS fez em 2022, essa mancha estava em 160 quilômetros. Recuperar um rio é como cicatrizar uma ferida na gente. Para fazer esse machucado é muito rápido. Uma questão de segundos você rala a sua pele e está lá com um machucado. Você vai precisar de algumas semanas para esse machucado cicatrizar. Dessa forma, cuidar dos rios é isso. Poluí-lo é muito rápido. Recuperá-lo exigirá da gente essa mobilização, essa pressão constante sobre o poder público, esse monitoramento sistemático, porque a recuperação tem esse tempo que vai exigir da gente esse empenho, essa perseverança. Bom, as pessoas se perguntam se é possível limpar um rio em São Paulo, né? Como o Pinheiros, por exemplo. Só para dar um exemplo, nunca o Tietê vai chegar no nível de poluição que o Tamisa já teve e foi limpo. Com grande esforço, levou quase 100 anos para Londres conseguir hoje ter o rio que tem. O Paris, o Sena e muitos outros na Alemanha, todo o Vale do Ur e assim por diante. São Paulo tem dinheiro, tem tecnologia para poder fazer isso. Porque o recurso água é finito. A gente não cria água sintética, né? Não se inventa mais água. Então, a gente tem um recurso finito, a gente precisa utilizá-lo da melhor forma possível. O Rio Pinheiros e o Rio Tietê, um exemplo vivo dos problemas que nós mesmos criamos, e hoje poderia ser uma fonte de abastecimento de água pública e a gente não pode estar consumindo esse tipo de água. Já existem tecnologias que permitem aí sim transformar águas que estão extremamente contaminadas em água para um possível consumo, até consumo humano. Esgoto ou efluente é recurso hídrico, é água, contaminada sim, mas com grande potencial de ser limpo, de ser reutilizado. A gente quer abrir a torneira, ter água limpa. O exemplo do Aquapolo aqui, nós utilizamos o esgoto tratado para manter uma indústria petroquímica inteira. Na verdade, vários clientes, né, dentro da cadeia petroquímica aqui da produção de plástico no ABC Paulista, né, eles se utilizam aí 97% de toda a água utilizada nesse polo petroquímico vem água de reuso, água reciclada do Aquapolo para manter esse polo. E o manteve durante a crise de 14 e 15 sem nenhum impacto. Água suficiente para manter uma cidade de 300 mil habitantes. Com isso, durante a crise, o polo não só se manteve com a água de reuso, sem nenhum tipo de impacto, mas garantiu que ele não competia com as fontes naturais para a sociedade. Então é uma água com qualidade, segura, né, muito mais, talvez mais segura do que a água potável em função das barreiras que se colocam de tratamento e de controle, justamente pelo fato da fonte ser o efluente, ser o esgoto. Então, inclusive citando aqui um estudo de Stanford, de uma universidade americana, que comparou a água potável local com a água reciclada. Essas águas têm a mesma qualidade ou semelhante, são seguras, mas a água reciclada foi considerada mais segura em função do controle tecnológico do processo de tratamento. E por que não utilizar essa água
para recarregar um manancial, para ampliar a disponibilidade hídrica de uma região que já sofre hoje com estresse hídrico, com grande competição. E as cidades do futuro vão demandar isso, em função das mudanças climáticas, em função deste impacto que nós mesmos estamos causando na natureza. A reciclagem da água a partir do esgoto com certeza se tornará, não digo uma unanimidade, mas se tornará algo bastante significativo. Nós vamos fazer, porque é uma questão de sobrevivência da cidade. A verdade é quanto tempo a gente vai levar para fazer isso, quanto tempo a gente ainda vai sofrer, quanto tempo a gente vai gastar dinheiro à toa, não cuidando disso, não tratando todo o esgoto da cidade. O objetivo é o 100. Interesse pela cidade tem um nome, política, né? O que a gente está fazendo é política, é prática da democracia. A gente reunir pessoas para discutir o lugar que a gente vive, o lugar que a gente quer viver. Eu estou com 62 anos, Luiz é um pouco mais jovem do que eu. E a gente está falando de um projeto para 30, 40, 50, 60 anos. Uma cidade que vai ser melhor para todos daqui para frente. Há uma chance, porque eu sou mágica, múltipla, muita. Eu resisto, me transformo rápido, me regenero, me limpo, despoluo. E quando limpa, gosto de nutrir, de regar, brotar, sair por aí espalhando vida. Temos uma chance. Eu me transformo rápido. E você, vai se transformar?